Graças a Deus, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Eu quero desejar uma ótima sexta-feira para todos e te convido nesse momento para você ouvir a palavra do Senhor, para nós juntos aprender um pouco da palavra do Senhor. Eu não sei, meu amado, eu não sei, minha amiga, o que você tem colocado na mão do Senhor no dia de hoje. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele tem um amor muito grande por mim e por você. Então, por isso eu te convido nesse momento para ouvirmos a palavra do Senhor. A palavra que Deus colocou no meu coração para mim e para você neste momento. Por isso, meu amado, preste atenção no que Deus vai falar conosco nesta manhã de sexta-feira. Talvez você dormiu preocupado. Talvez você amanheceu preocupado. Mas no momento que você estava dormindo, Deus ordenou o teu Espírito Santo para ter um momento contigo. Eu te convido para você, nesse momento, pegar sua Bíblia e abra sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, no seu capítulo de número 3, do seu verso de número 1 ao versículo de número 6. Após nós lermos esta palavra, nós vamos estar fazendo uma oração para que o Espírito Santo do Senhor venha abrir a nossa mente e falar conosco através da tua palavra. Pega a sua Bíblia. Abra em Mateus, no capítulo de número 3, do seu verso de número 1 ao versículo de número 6, que diz assim a palavra do Senhor. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai a sua vereda. E este João tinha a sua veste de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província diante ao Jordão, e era por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. Louvado e engrandecido e exaltado é o nome do Senhor. Eu te convido para orarmos. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nesse momento, ó meu Pai Santo que está no céu, eu te agradeço, ó Pai, por essa oportunidade
oportunidade que o Senhor tem me dado, pelo privilégio, Senhor, de neste momento ser o seu porta-voz aqui na terra. Pai, eu te peço, Senhor, perdão pelos meus pecados, mas eu te agradeço, Senhor, pelo fôlego de vida que o Senhor me concedeu. Eu te peço nesse momento, ó Pai Santo, que o Senhor venha, ó Pai, abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos, ó Pai, entender e compreender a Tua palavra, a Tua mensagem, Senhor. Mas nesse momento, ó Deus, se tiver alguém, Senhor, preocupado, se tiver alguém triste, ó Senhor, eu te peço também, Espírito Santo, ordena, Pai, os teus anjos para o encontro desse pai de família, desta mãe de família, esse jovem, essa jovem, esta criança, Pai. Eu te peço agora, Senhor, entra neste lar, através do teu Espírito Santo, e habita neste lugar, Senhor, porque o Senhor é fiel e é verdadeiro. É isso, Pai, que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amados, antes de nós começarmos, entrarmos na mensagem do Senhor, eu quero estar agradecendo a você, meu amigo, que está na escuta deste aparelho. Você que está por trás deste meio de comunicação, ouvindo a palavra do Senhor, eu quero te agradecer. Mas eu quero estar mandando um forte abraço também para os nossos amigos que sempre estão na sintonia, nos escutando, pessoas que já faz parte deste programa, que faz parte dessa rádio Momento com Cristo. Eu quero te agradecer. Eu quero estar agradecendo o nosso irmão Adailton e mandando um forte abraço e te desejando uma ótima sexta-feira. A nossa irmã Maria das Dores, o evangelista Adelino, o diácono Salvador, a diaconisa Ivonete, a Sara e a Esther, a missionária Edna Lagrota, ao nosso irmão Paulo, a nossa irmã Margarida, os nossos amigos do Olar Brasil. Também quero estar mandando um forte abraço para o presbítero Antônio Carlos Rocha e toda a família Rocha, que Deus abençoe. O nosso diácono Josivan, da embarcação Atlântica Zonda. Também o diácono Reinaldo Lino, a nossa irmã Dora, da cidade de Catu, a nossa irmã Jusilene, na cidade de Macaé, Rio de Janeiro, o nosso irmão Marcelo, presbítero Natalino, e todos os nossos irmãos, todos os membros, todos os obreiros da igreja Assembleia de Deus Ministério Internacional Emmanuel. Vamos com a palavra que Deus colocou no meu coração para mim e para você nesta manhã. Queridos amados, nós ouvimos a palavra do Senhor que está registrada no Evangelho de São Mateus, no seu capítulo de número 3, do seu verso de número 1 a seguir. Essa pregação, ela vem falando a respeito do ministério de João Batista. Esta pregação, ela é narrada por Mateus, aonde Mateus, ele tem uma gentileza de pegar as palavras de João e registrar no seu evangelho. E nós sabemos, queridos amados irmãos,
que a palavra do Senhor, através do profeta João, vem falando de arrependimento. Embora os 4 evangelistas tenham iniciado de maneira distinta os seus relatos sobre a vida e o ministério de Jesus, é notável que todos 4 incluíram alguns detalhes do ministério de João Batista, antes de suas descrições do ministério de Jesus Cristo. Eles perceberam corretamente que a função de João Batista, como percurso, como aquele que preparou o caminho para o Messias, e como havia sido escrito nas Escrituras do Antigo Testamento, inclusive no livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 40, do seu verso de número 3. Também foi escrito em Malaquias, no seu capítulo de número 3, do seu verso 1, no 4, 5 e 6. E nós sabemos que tudo isso falava do ministério de João, quando João iria vir pronunciar a palavra do Senhor. E nós sabemos, queridos, amados irmãos, que Mateus, ele faz uma referência. Mateus, ele tem agora uma palavra diretamente ao profeta João Batista. Nós sabemos, queridos, amados irmãos, que quando o profeta João Batista, ele diz assim em tuas palavras, ele diz assim, queridos, amados irmãos, ele diz que naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E nós sabemos, queridos, amados irmãos, que este João Batista, ele já pronunciava, como o profeta Isaías também falava há 400 anos. Eles pronunciavam, né? Eles falavam para o povo de Israel. Ele falava desta vinda do Messias. Então nós vamos ver, queridos, amados irmãos, que João Batista, ele dizia em tuas palavras, com toda certeza e com toda convicção: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E nós vemos, queridos amados irmãos, que a palavra de João Batista era uma palavra de arrependimento. O primeiro passo para o homem é o arrependimento. O primeiro passo para o homem, para um cidadão, é o arrependimento. E através do arrependimento, o homem anuncia uma nova jornada na face dessa terra. E é por isso que João Batista, ele pronunciava dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque Deus, ele quer um coração arrependido. Deus, ele só vai agir na nossa vida se nós tivermos um coração contrito a ele. Deus só vai agir em nossas vidas se ele ver em nosso coração o arrependimento, porque o arrependimento faz uma ligação do Espírito Santo com o homem aqui na terra. O arrependimento faz Deus alcançar os objetivos do homem aqui na terra. Deus faz o homem alcançar algo aqui na terra através do arrependimento. Sem arrependimento é impossível
nós alcançarmos a presença do Espírito Santo. É por isso que João Batista, aquele homem que a palavra do Senhor vai dizer, que ele apareceu na Judeia, ele dizia para aquele povo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. A palavra hoje é arrependimento. A palavra hoje é arrependimento. A mensagem hoje vai falar a respeito de arrependimento. E nós sabemos, amados irmãos, que a mensagem inicia no Novo Testamento. João Batista foi levantado por Deus para interromper os silêncios proféticos há cerca de 400 anos. O eco da sua voz no deserto da Judeia. Ele falava: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Nós vamos, queridos amados irmãos, focar nesse versículo de número 2, aonde a palavra do Senhor está dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E todos nós necessitamos de arrependimento. O homem já nasce com uma natureza pecaminosa, herdada do primeiro ancestral da raça humana. E por isso, quando cresce e atinge a idade, a razão passa a necessidade de arrependimento. A razão passa a ter uma necessidade de arrependimento. Por isso, queridos amados irmãos, o homem, ele deve ter no teu coração uma convicção que sem arrependimento nós não alcançamos as coisas de Deus. Sem arrependimento, o homem não vai nascer do Espírito, mas com arrependimento, o homem nasce para o Espírito Santo e morre para as coisas dessa terra. Porque a palavra do Senhor vai dizer, queridos amados irmãos, que é preciso nós se arrepender para alcançarmos as coisas de Deus. E João Batista, ele pregava. Este homem que a palavra do Senhor vai dizer que ele se alimentava de mel silvestre e de carfanhoto. Este homem que a palavra do Senhor vai dizer que as suas vestes eram de couro. João Batista, esse homem que foi usado por Deus, esse homem que teve um privilégio de ser chamado pelo próprio Deus para pronunciar a tua palavra. Então, queridos amados irmãos, o arrependimento abre o caminho para o perdão divino. O arrependimento, ele abre o caminho para o perdão divino. Eu não sei o que você, neste momento, queridos amados irmãos, você ouvinte da palavra do Senhor, está passando, mas quem sabe, essa luta, essa prova, essa angústia, essa tristeza, essa doença, está precisando de um arrependimento. Precisa o homem se arrepender. Quando o homem se arrepende, Deus alivia. Quando o homem se arrepende, Deus, ele abre o caminho. Quando o homem se arrepende, Deus faz coisas novas na face dessa terra, na vida do homem. Porque o arrependimento é uma atitude fundamental para o homem alcançar o perdão divino. O arrependimento é aquele que traz um sentimento de tristeza. O arrependimento é aquele que tira a tristeza e coloca uma convicção que o homem agora está com a alegria
da presença do Senhor. O arrependimento faz o homem se alegrar. O arrependimento faz o homem tirar a tristeza e ter uma convicção. Ao arrependimento, ela faz o homem ter uma convicção que ele cometeu pecado e somente Deus pode perdoar os nossos pecados. João Batista, ele pregava com ousadia e chegou o momento que esse João Batista, ele começou a ter mais autoridade da palavra do Senhor. Esse João Batista, ele chegou um momento, ele possuído pelo Espírito Santo, e também João Batista, ele dizia assim, em suas palavras, ele diz assim, e vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus, que vinha ao seu batismo, dizia-lhe, raça de víbora, que vos ensinou a fugir da ira futura. Aí João Batista dizia assim, produzi, pois, os frutos dignos de arrependimento. João Batista, ele dizia em tua palavra, devemos produzir frutos bons de arrependimento. João Batista tinha uma convicção que se o homem não tivesse o arrependimento no teu coração, era impossível o homem herdar o céu. João Batista tinha uma convicção, queridos amados, que sem o arrependimento, o homem jamais ele poderia alcançar a presença do Senhor. João Batista, meus queridos amados, também ele estava agora abrindo o caminho, porque ele dizia que o Messias viria. Ele dizia assim, vai vir um que é mais do que eu não sou digno de desatar ou levar o seu chinelo ou a sua sandália. Mas João Batista dizia, mas primeiro é preciso se arrepender, é preciso ter arrependimento para herdar o céu, é preciso ter arrependimento para que esse, quando vier, aleluia, te levar para o céu. João Batista dizia assim, tuas palavras, eu não sou digno, mas ele vai vir, ele é maior do que eu, ele é enviado pelo próprio Deus, este é o Filho de Deus. Queridos amados irmãos, o arrependimento para a salvação, de qual ninguém se arrepende, o arrependimento para a salvação é o plano de Deus na nossa vida. O arrependimento do arrependimento para a salvação é o plano de Deus na nossa vida. Nós sabemos, queridos amados irmãos, que Deus fez um projeto. Deus ele deixou nas tuas palavras que o homem tinha por direito da salvação, ou como o homem tem por direito da salvação, mas é preciso o homem ter o arrependimento. Quantas pessoas, queridos amados irmãos, não têm esse arrependimento, comete pecados, andamos em vidas errantes, e às vezes nós não queremos se arrepender. Às vezes nós não queremos abrir o nosso coração para a palavra de Deus. Mas é preciso, queridos amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor. Eu não estou transmitindo essa mensagem, essa palavra, para você que já conhece a palavra, não. Para você que já conhece a palavra, não. Eu estou transmitindo esta mensagem para você que fala que conhece, mas não tem arrependimento no teu coração. Eu estou transmitindo esta mensagem para você que fala que conhece, mas não tem arrependimento, não tem um amor,
não tem o gozo do Espírito Santo. Era isso que João Batista pronunciava para aquele povo que achava que conhecia, que sabia, aquele povo que achava que estava fazendo tudo certo. Mas João Batista falava assim, tem que ter o arrependimento. Sem arrependimento é impossível chegar ao céu. Sem arrependimento é impossível ter a presença do Senhor. João Batista estava dizendo com convicção nas tuas palavras, tem que ter arrependimento. Eu te ofereço nesse momento, para você, meu amigo, que é preciso nós ter arrependimento. O arrependimento sincero vem sempre acompanhado de quebrantamento espiritual e uma conversão genuína. E se não tiver esse quebramento, esse arrependimento, um coração aquebrantado pela palavra do Senhor, é impossível ir morar no céu. Aonde nós vemos, queridos amados irmãos, em 2 Pedro, no capítulo 3, do seu verso de número 9, a Bíblia afirma que o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas é preciso ter o arrependimento. O nosso Deus, queridos amados irmãos, Ele não está querendo a nossa riqueza. O nosso Deus não está preocupado com a nossa fazenda, com os nossos carros, com nossos bens materiais. O que nosso Deus está querendo de mim e de você era aquilo que João Batista pronunciava: o arrependimento, a convicção de ter o Espírito Santo na nossa vida. O arrependimento é o primeiro passo para o homem se tornar um cidadão do reino de Deus. E o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham conhecer a verdade. O arrependimento é o passaporte para o céu. O arrependimento é o passaporte do céu. Então, queridos amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, eu não sei se você está entendendo essas palavras nesse momento. Talvez você pensou, ou estava pensando, que o pastor Nádio, no programa Café com Cristo, iria te oferecer uma chave de um carro. Talvez você estava esperando uma palavra em dizer que hoje você iria ficar rico. Mas eu quero te dizer neste momento, através desta mensagem, que através do arrependimento você alcança as coisas da face dessa terra. E a maior riqueza que eu estou te oferecendo neste momento não é uma riqueza material. Eu estou te oferecendo a maior riqueza que João Batista estava pronunciando no deserto. Estou te oferecendo o caminho para o céu. Mas para irmos para o céu precisamos ter o arrependimento. E assim vai dizer, queridos amados irmãos, lá em Malaquias, no seu capítulo 3, no seu verso 1, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Assim já estava escrito na palavra do Senhor, que João Batista viria preparar o caminho para quando o Filho do Deus Altíssimo chegar nessa terra, o povo não estava mais inocente.
O povo não estava mais inocente quando Jesus chegou. Por quê? Porque João Batista já tinha pronunciado, João Batista já tinha oferecido o céu. O povo não estava mais inocente, porque João Batista já tinha pronunciado o caminho do céu. E nós vamos ver, queridos amados irmãos, antes de eu finalizar esta mensagem, que quando João Batista, ele dizia assim: arrependei-vos porque está próximo o reino do céu. João Batista falava isso para o homem pecador. E essa mensagem vinha do céu. Era por meio do arrependimento que o povo poderia se preparar para receber o Messias. E com essa mensagem, João Batista identificou-se como o mensageiro profetizado por Malaquias. Malaquias já estava profetizando que João Batista viria trazer a palavra de arrependimento para aquele povo. E nós vamos entender, queridos amados irmãos, que no verso de número 5 e no verso de número 6, então saía até com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Era por ele batizado no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Quando aquele povo ouviram e entenderam que João estava pronunciando, João estava anunciando o arrependimento que levava o homem a alcançar a herança do céu, aquele povo começaram a se converter. E João Batista fazia questão de batizar aquele povo para a remissão dos seus pecados. Aleluia. Estou te transmitindo esta mensagem com a convicção que se você se arrepender, você vai alcançar a herança do céu. Aí eu quero dizer que todos aqueles que estão filiados a alguma igreja devem se lembrar dessa mensagem, que ninguém pode ser salvo por meio de um mero ato de um batismo, ou somente por um arrependimento e da fé em Cristo que o homem tem uma nova vida e uma nova transformação. Não adianta você só querer ser batizado se você também não querer ter o arrependimento. Não é somente o batismo, é você ter convicção, é você ter uma nova aliança. Então eu quero, queridos amados irmãos, deixar essa palavra para você neste momento. A palavra que está sendo pronunciada hoje na Rádio Momento com Cristo, no programa Café com Cristo, através do pastor Nádio Lagrota, é arrependimento. Sem arrependimento, nós não chegamos a lugar nenhum. Medita nessas palavras e que o Espírito Santo do Senhor venha falar profundamente em nossos corações. Eu quero nesse momento colocar um louvor para você meditar neste louvor. Medita na letra desse louvor. E após esse louvor, nós vamos fazer os agradecimentos a você que parou nesse momento para ouvir a palavra. A você que está do outro lado nos ouvindo, nos escutando. Você que está entendendo o que Deus está falando contigo. Então, medita neste louvor. Medita neste louvor. Aleluia.